a celebração do Dia do Senhor aparece nos textos bíblicos. Hoje vamos conversar sobre o domingo, como o Dia do Senhor, a partir do Evangelho de Lucas, especificamente sobre o relato de Emaús, que está em Lucas 24, de 13 a 35, e que reflete a experiência das comunidades cristãs lá do primeiro século. Quando Lucas escreveu esse texto, a comunidade já tinha uma prática de se reunir para recordar as palavras e os gestos de Jesus de pelo menos 30 anos. Eu vou ler então o texto e comentá-lo para dar a entender como a dinâmica celebrativa presente no relato de Emaús está resguardada no modo como ainda hoje nós celebramos o Dia do Senhor. Diz o texto: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. O primeiro elemento litúrgico do texto é o dia, o primeiro da semana, o dia em que o sepulcro foi encontrado vazio, o dia em que Jesus se manifestou às mulheres discípulas e aos apóstolos. O crucificado não está no sepulcro. Ele está, nos diz Mateus 18, 20, onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome. O relato continua. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam como vedados, incapazes de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Aí aparece o segundo elemento litúrgico do nosso relato. Os 2 discípulos que conversavam e discutiam sobre o que tinha acontecido, sobre um fato decisivo. Qual é? A morte do Senhor. E ainda o anúncio, embora desacreditado, de sua ressurreição, já feito pelas mulheres. É esse o mistério do domingo, o mistério da fé que nós professamos na celebração eucarística quando dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vejamos outro elemento. O envolvimento dos discípulos com a morte de Jesus resulta praticamente na morte dos seus projetos de vida. Eles retornavam para casa do mesmo modo que os pescadores, que tinham deixado suas redes de pescar peixes para pescar homens, agora retomavam suas antigas redes. A celebração dominical da Páscoa não se dá desvinculada da vida, não se dá desvinculada das realidades que cada pessoa leva consigo, não se dá desvinculada das situações de tristeza ou de angústia, de alegria e de esperança do mundo. Jesus entra na conversa dos 2, no mundo dos 2, estabelece um diálogo com eles até superar a notícia da morte. Assim, por essa congregação, se dá a formação da Assembleia Litúrgica, que é corpo ressuscitado de Cristo, que se entrelaça para comunitariamente celebrar a presença do Senhor ressuscitado em suas vidas. De que modo? Ouvindo suas palavras e alimentando-se
do pão que é dado por ele. O relato de Lucas continua. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Nesse diálogo, Jesus explica as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas, para discernir o sentido da sua vida e da sua morte, que os discípulos não conseguem entender. A Sacrosanto Concílio, no número 7, recorda que é ele, o Cristo, quem fala quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras. A liturgia da palavra, na celebração eucarística, ou a celebração da palavra de Deus, é ocasião para a comunidade reunida colocar-se em diálogo com o Senhor. Ela, a comunidade, os discípulos, chegam com suas angústias e recebe dele a palavra da vida. E assim poderá apresentar a ele a sua oração mais genuína. O pedido dos peregrinos de Emaús se apresentará mais adiante, como nós vamos ver no texto, que continua com estas palavras. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam: Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu das vistas deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando chegaram em Emaús, na casa, Jesus se pôs à mesa e fez de novo os gestos da última ceia e de tantas outras refeições que tinha realizado com seus discípulos e amigos durante a vida. Lembremos-nos, por exemplo, dos relatos das multiplicações dos pães, dos peixes. Ele toma o pão, dá graças, parte e reparte entre todos. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram que era Jesus. Vale ressaltar que o rito litúrgico, isto é, a repetição dos gestos de Jesus, foi o responsável pelo seu reconhecimento. É por isso que a liturgia católica não se reduz às locuções verbais, mas é feita do modo como Jesus fazia. Lucas conclui: Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Quando, diante do pão partido, os discípulos se deram conta da presença do Senhor em todo o caminho, sobretudo quando explicava as Escrituras, eles voltam para Jerusalém. Perderam medo, venceram o desânimo que tinha tomado conta deles quando decidiram ir embora, já que o mestre deles tinha sido morto, e colocaram-se outra vez a caminho para contar à comunidade dos discípulos que tinham encontrado o Senhor vivo. Fica claro no relato que o mistério celebrado neste primeiro dia da semana é o próprio Cristo, crucificado, ressuscitado. E os discípulos que trazem na sua experiência as marcas da paixão. A presença de Jesus transforma a dureza, a cegueira do coração em discernimento. E eles voltam para Jerusalém ainda no meio da noite,
para anunciar que o Senhor está vivo. No primeiro século, os cristãos se reuniam no domingo para escutar a palavra e celebrar a ceia em memória do ressuscitado. Até meados do segundo século, só havia o domingo, Páscoa semanal dos cristãos, que se estendia a cada dia da semana por meio da oração da tarde, o pôr do sol, associado à paixão e à morte do Senhor, ao ocaso da nossa vida, e a oração da manhã, na hora do sol nascente, que é símbolo do Cristo vencedor da morte. Essa oração era a oração diária dos cristãos, que hoje nós conhecemos como o ofício divino, a liturgia das horas. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II teve o propósito de devolver à missa a sua condição de ceia do Senhor e enfatizou que a Eucaristia é a celebração própria do dia do domingo. Podemos reconhecer nesta celebração de Emaús a mesma estrutura da nossa missa, renovada pelo concílio, A reunião da Assembleia, a proclamação das Escrituras, a ceia, repetindo os gestos do Senhor, e a missão de anunciar o ressuscitado. Pensando, então, sobre as nossas práticas locais e atuais, é possível afirmar que 60 anos depois do Concílio Vaticano II, ainda estamos longe de compreender toda a celebração eucarística como sacramental. De modo geral, enfatiza-se a presença do Senhor, a presença de Jesus, nas espécies eucarísticas. Mas a verdade é que ele se faz presente também na comunidade reunida e na palavra proclamada em comunidade. Então, a mesma reverência que temos com a presença do Senhor no pão e no vinho, nós deveremos ter com a sua presença nos irmãos e nas irmãs reunidos e reunidas e na sua palavra proclamada.